Olá, pessoas! Tudo bem aí com vocês? Hoje, mudança de rota. Aconteceu um probleminha com a minha entrevistada e a gente precisou mudar a nossa rota. Boa noite, Paulo Roberto. Vamos chegando. Que eu tentei trazer, então, de última hora, né? Já que eu recebi o recado às 17h30, falei, opa, o que a gente pode conversar hoje? Aí, como eu estou acompanhando, eu tive essa ideia, né? Vamos falar da questão do julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard, que está tendo uma polêmica muito grande. A gente sabe que estamos muito empolgados e é interessante isso, com a questão da violência contra a mulher, mas homens sabem também de violência, eles sofrem de violência. Eu trouxe até isso à baila aqui em um podcast. Boa noite, Jennifer, boa noite, Milena. Vamos lá. Então, eu fiz aqui o roteiro e vou trazer algumas novidades para vocês, porque isso é muito interessante, da forma como isso está se desenvolvendo. Né? Então, vejam só, o Johnny Depp, ele primeiro ficou junto com a Winona Ryder, depois ele ficou durante acho que 14 anos com a Vanessa Paradis, teve 2 filhos, namorou Kate Moss, Angelina Jolie, e nunca em nenhum relacionamento ocorreram queixas de violência. Assim também como no setting de filmagens, trazem o Johnny Depp como um homem generoso, como uma pessoa que está sempre lá a postos para ajudar. E o que está acontecendo? Né? Então, vamos comparar, né? Fazer as comparações do que está acontecendo. Olá, doutora Letícia, boa noite. Então, o Johnny Depp, ele teve esses relacionamentos e nunca ninguém trouxe nenhum pronunciamento de violência. Já a Amber, ela namorou, né, a Tássia Van Rie, e teve uma briga feia, acho que foi no aeroporto, e agrediu a Tássia com um tapa no braço. Isso foi também para os tabloides, etc. Mas Johnny e Amber, eles se casaram em 2015. Então vamos lá, vamos entender o curso para depois a gente entender o que está acontecendo. E aproximadamente depois de um ano, ela foi atrás dele nas filmagens de Piratas do Caribe, lá na Austrália, e levou clandestinamente 2 cachorros. E isso deu um problema muito grande. Parece que na Austrália isso daí é uma coisa muito pesada. Ela começou a reclamar daí então dessas viagens, desses encontros que começaram a ocorrer violência doméstica. Só que polícia, que ela chamava, médicos, enfermeiras, nunca viram nada que confirmassem, né, a veracidade de tudo isso. Aí, em maio de 2016, ela pediu ordem de restrição para ele. Daí ela começou com os relatos, fotos, assim, ela abriu um guarda-chuva, né, de declarações, nada com evidências. E em junho de 2016, ela publicou algumas fotos. Então vamos lá, que eu anotei tudo aqui, eu vou lendo para vocês, porque são muitos detalhes. Olha só, eles fizeram um acordo para se separar e ela pediu 7 milhões de dólares, né, no divórcio. Combinaram de nada de defamação e que ela ia doar essa parte para uma instituição de caridade que nunca chegou lá. Então aí a gente vai analisando o caráter da pessoa. E aí começou a decair a carreira do Johnny Depp. Ele tinha acabado de fazer um filme, ele não foi mais chamado para fazer Piratas do Caribe,
a Disney ficou um pouco abalada com essas questões e o cinema o deixou um pouco de lado. 18 de dezembro de 2018, ela posta um material de violência doméstica. Mas assim, nada registrado, algumas manchas no rosto que algumas pessoas que trabalham com estética falam que são manchas de botox, vai saber. E ela estava prestes a estrear em Aquaman. E acharam que isso foi uma estratégia de marketing. Advogados concluíram que ele foi a vítima, porque aí ele contratou os advogados, né, justamente para ver como que ele ia lidar com isso. Ele viu que ele estava sendo posto de lado, né, em Hollywood. E os advogados, mediante a todo o material, viram que ele foi vítima e que houve calúnia, difamação, injúria. Aí vamos pensar, né? Mediante a tudo isso, lógico, depois que saiu também num tabloide ela falando sobre violência doméstica e dando a entender que era o Johnny Depp, eles entraram com uma ação e agora estamos acompanhando o julgamento. Então eu vou trazer para vocês algumas particularidades que estão acontecendo no julgamento para nós pensarmos juntos de como que isso tudo está desenrolando e quais são as impressões que você tem. Vocês viram no meu post a postura do Johnny Depp e a postura da Amber Heard. Então, se vocês acompanharem qualquer pedacinho desse julgamento que teve até sexta-feira, essa semana está suspensa e volta só dia 16, entrem lá e acompanhem, e eu gostaria que vocês analisassem a feição, postura corporal, o discurso, para a gente poder entender o que é que está rolando. Então, num consenso de muitas pessoas que estão assistindo, tanto advogados, psicoterapeutas, né, os canais que fazem análise das expressões faciais, trazem ela com uma expressão assim, homófoba, sem expressão nenhuma, alguma coisa sem sentimento, e ela foi submetida a uma avaliação neuropsicológica. E o que é que constataram? Constataram que ela tem uma personalidade histriônica. Então vamos lá, acompanhando todo o desenrolar dos fatos que são apresentados por ela, das falas dela, vamos entender como que é essa estrutura de personalidade dela. Então a personalidade histriônica, uma pessoa teatral, sugestionável, busca muito por atenção, quer ser o centro das atenções, um comportamento sedutor, atrativo, instabilidade de humor, superficialidade emocional, se é teatral, é superficial. Ela crê que as relações interpessoais dela são muito íntimas, ela sempre quer ser muito íntima da pessoa. Ela tem uma necessidade de excitação, de estimulação e, por vezes, até promiscuidade, né? Então, essas são as características, né, de uma personalidade histriônica. E falam que ela tem, né, isso daí em comorbidade a outro transtorno, o transtorno borderline. Instabilidade emocional, sentimentos de desprezo, se sente sempre desprezada, insegura, exige afeto, imaturidade, impulsividade, explosões de raiva, atirar coisas, agride fisicamente, verbalmente, medo de abandono,
em todos os relatos, os áudios, os vídeos, a gente percebe muito essa questão da cobrança, do medo de abandono. Quando se sente isolada, seu medo vira raiva e é expressada com muita intensidade, com uma intensidade desproporcional, às vezes até pequenas situações que estão acontecendo. Quando a gente pensa no Johnny Depp, ele é um adicto, então ele faz abuso de álcool e abuso de drogas. Temos muitos conhecidos assim, então fica um pouco mais fácil de entender esse perfil de personalidade. Veja, o adicto, gente, ele é doente, ele não tem um defeito de caráter. Ele tem compulsão à droga, sintomas de abstinência. Deixa eu ver se o áudio tá bom, gente. Estou testando aqui. Dá um ok se o áudio está bom. Então, ele tem compulsão a drogas, ele tem sintomas de abstinência, aí usa a droga de novo para não sentir os sintomas de abstinência. Claro, com todo esse abuso de drogas de anos, ele tem lentidão de pensamento, lentidão no discurso, alguns déficits de atenção. Legal, gente, obrigada por dar um feedback. Discurso de atenção, a gente sabe que drogas mexem com atenção e memória, tem vários estudos, né, longitudinais e de avaliação e reavaliação, não tem como contestar, em abuso de álcool, abuso de maconha, abuso de outras drogas mais efetivas. Então, a gente percebe que ele traz esse comprometimento, né? A agressividade no adicto, ela pode até vir se ele tem dinheiro para comprar, se ele abusou de muitas drogas estimulantes, mas é uma agressão, uma coisa da pessoa vir em cima e ele tirar, uma coisa mais na defensiva, né? Ou então de sacudir a pessoa e falar que ela tem que dar dinheiro para ele comprar drogas. Então você percebe ele como uma vítima de ser adicto. E assim, depois, né, dos seus deslizes, né, às vezes eles quebram coisas, chutam portas, porque eles não se aguentam, eles têm arrependimento, eles têm culpa, eles pedem desculpa, eles tentam agradar as pessoas para resgatar o afeto, o carinho e o lugar dentro da família ou das relações sociais dele. Então, nós temos dois quadros bem diferentes. Concordam comigo? O que a gente vê nos áudios e nos vídeos? Ela indo atrás, reclamando, agredindo. Ela queimou o rosto dele com cigarro. Ela tirou uma garrafa que decepou a falange do dedo médio dele. Né? Falange assim, ó. Nós temos, tá vendo? Ó, 3 falanges. Então, ela decepou essa falange. No entanto, no dia, a preocupação dele em ir para o hospital era que alguém achasse uma parte do dedo dele, porque ele sabia que talvez esse enxerto poderia não dificultar tanto os movimentos dele, já que ele é um músico, já que ele toca guitarra, e ele ficou muito preocupado de estar perdendo a sensibilidade, o movimento e toda a destreza daquilo que ele já fazia e amava há tanto tempo. Né? Foi o primeiro amor da vida dele, foi a música. E assim, gente, além disso, aparecem áudios onde ela confirma de socos, de tapas. Ele até cambaleia, ele tem sono, ele usa drogas. Mas, mesmo nesses momentos, quando a coisa fervia, o que ele fazia? Ele se retirava. Ele se trancava no banheiro para a briga não chegar num ponto dele perder a cabeça. Ele chegou a ir para hotéis onde ele reservava 2 quartos no hotel.
para justamente nesses momentos ele poder dar um perdido nela, fugir e ficar lá. Porque ele sabia a evolução da briga, como é que era, a evolução das coisas, como é que era. E nos áudios e vídeos você vê ele falando para ela parar, que ele não quer mais discutir, e ela cobra, ela fomenta. Você não me dá atenção, você não me dá proteção, você não me dá escuta, você não quer resolver, você foge. Ele fugia porque as agressões verbais dela eram tão fortes que ele tinha medo do impulso dele, de defesa, não de machismo, de defesa, como qualquer um de nós numa briga que chega uma hora que você perde a cabeça e às vezes você é capaz de cometer um ato agressivo de repulsa, de empurrar, de alguma coisa. E ele tinha muito medo disso. Então ele se refugiava, ele se trancava em banheiros, ela ficava batendo insistentemente na porta para ele abrir. Tem alguns vídeos que mostra ele atirando garrafas, não nela, ao Léo, quebrando copos, batendo portas de cozinha, chutando a porta da geladeira porque aquela porcaria não abria, porque ele estava, né, drogado. E ele tinha esse tipo de comportamento, né, de intolerância a tudo, o que ele estava sentindo, mas nunca se reportando a ela. Então, nunca ela conseguiu trazer um vídeo e nenhum áudio de algum tipo, né, para confirmar uma agressão. Até quando ela falou em agressões, ela não recorreu ao exame de corpo de delito. O médico muitas vezes ficou preocupado com ela, falou assim, vem aqui para eu examinar, né? Porque ela falou que foi estuprada com garrafa, ela falou um monte de coisa, um guarda-chuva de coisas. E nunca ela foi lá e se colocou para ser examinada ou teve algum tipo de material consistente. Pois é, Adriana, a razão é totalmente sequestrada pelas emoções, exatamente, é bem isso. E a gente percebe que isso é de ambos os lados. Ela, né, nesse ímpeto de ter atenção, de ser abusiva, e ele também, para ele era difícil de compreender tudo isso. Muitas vezes ele se questionou se ele estava errado. Muitas vezes, depois de uma briga verbal, ela acusando ele de um monte de coisa, embora ela tenha começado a briga, ele pedia desculpas. E é assim que a vítima age. Então, quando a gente estuda, né, o agressor e a vítima, existe um padrão de comportamento que é muito claro, porque ele é repetitivo. Não é uma interpretação assim pessoal ou então do achismo de senso comum. Não. Dentro da ciência do comportamento, você tem descrito o que é um comportamento de agressor, inclusive postura corporal e face, e o que é um comportamento de uma vítima. Tá? Então, tudo isso que eu vou trazendo para vocês, isso foi falado pelo diagnóstico da psicóloga que fez avaliação com a Amber, de estudos que nós fazemos, até aqui com a Adriana Lira, que nós fazemos algumas lives e estudos também a respeito. Então, a gente não está trazendo aqui, conjecturando, será que está acontecendo? Não, nós estamos trazendo fatos, né? Aqui traz assim, percebo que o nível dela é tão modo hard que ela se descontrola da realidade, mistura fantasia dentro da realidade como uma psicótica. Então, a realidade, a fantasia e a mentira. Nós vamos falar já disso daí. Boa, Adriana. Ela acusa de violência doméstica, de estupro, de tapas e soco, de empurrá-la, de ter cuspido nela, atacado o celular nela, arrancar seus cabelos. Só que quando ela mostrou os cabelos não saíram da raiz, eram cabelos cortados, era um tufinho de cabelos cortados. E aí nós vamos vendo essas manobras. Então tudo isso, gente, é uma investigação policial,
né? Tudo isso é visto, tudo isso é apurado pela perícia. Não é aí eu acho. Contando tudo isso, eu lembro do filme. Assistam, Garota Exemplar. Eu não sei até se ela copiou, porque ela copiou muitas frases célebres de filmes no depoimento, no julgamento. Vamos lá. E nada disso foi provado, gente. Ela mandou algumas fotos com alguns roxos que até esteticistas acham que foi botox. A enfermeira ficou preocupada, entrou em contato com o médico pediu para ela ir lá, ela nem respondeu. Não foi fazer exame de corpo de delito, não respondeu à sugestão do médico, não respondeu à mensagem do médico. Vamos falar um pouco do seu comportamento no tribunal. Eu acho que a foto do post que eu fiz na chamada dessa live já diz muito. Aquilo lá é o tempo inteiro. Ela não mexe uma musculatura do rosto, ela não fica indignada, ela não faz um levantar de sobrancelha, ela não faz menção nenhuma. Ela tem aquela postura narcísica, escutando de uma forma como se nada disso pertence a ela, porque ela tem uma narrativa construída. Então aquilo não vai afetar. Ela está preocupada com a narrativa que ela planejou e elaborou. Ela, às vezes, abaixava para cochichar com a advogada e ria e fazia assim. Então, a gente começa a ver um discurso, um semblante, uma postura teatral, sem emoção, sem lágrimas, sem mudar a expressão conforme o que está acontecendo. E quando ela falava, também as suas expressões elas mudavam de um jeito que não eram consonantes. Então ela explicava uma coisa que tinha acontecido, aí ela ficava muito triste, aí ela fazia assim, e aí eu pensei, gente, não é um discurso, uma emoção linear, é muito estranho, causa estranheza. Ela escuta tudo sem mover o corpo, não tem expressão facial. Ela escuta e anota tudo friamente. E escuta de novo. Aquilo não abala ela. Poxa, se tem uma acusação contra a gente fica inquieta. A nossa postura muda à medida que a gente recebe um estímulo de ameaça, de mentira, de acusação. Ela mantém. Você olha para o rosto dela, você não sabe o que é que ela está sentindo. Ela não tem ressonância afetiva, ela não tem empatia. E a gente fica olhando um boneco de cera no julgamento. Que mais, gente? Vamos lá, gente, vamos dando um like, tudo. Eu vou fazer aqui uma live com a Adriana Lira, nós vamos fazer apontamentos e também análises mais apuradas disso nas outras semanas, né? Vamos lá, vamos acompanhando, compartilhe isso, que é muito interessante. E o que eu percebi é que ela procura o tempo inteiro o olhar dele. Ele foi orientado, ele não olha em um momento sequer para ela, porque a gente que trabalha com vítimas e narcisistas perversos, a gente sabe o quanto eles controlam com o olhar, e ele foi orientado, ele não olha no olho dela. E ela, qualquer coisa que acontece, ela tenta ver qual que é a reação dela, porque ela quer ter o controle. Gente, nos discursos dela, se vocês procurarem na internet, é muito engraçado, eles mostram o filme e o discurso, o filme e o discurso. Ela copiou em seu discurso frases
perfeitas frases célebres de filmes, de pelo menos uns 4 filmes até agora. Sua fala parece robotizada, não tem espontaneidade. Todo o seu comportamento assim, não parece ser genuíno. E nós, como empatas, né, a gente se coloca no lugar do outro, parece que a gente sente o sofrimento do outro, o que o outro está passando. A gente não consegue detectar o sofrimento dela. E veja, um dia depois que ela reclamou que o Johnny Depp quase a matou, surrou, jogou em cima de mesa de ping-pong, arrastou ela nos vidros. Um dia depois, ela fez um ensaio fotográfico. Poxa, se ela tivesse sofrido toda essa violência, ela teria tido algumas sequelas. Como você consegue sofrer uma violência dessa, ao ponto de falar que ele quase a matou, e você não desmarca um ensaio fotográfico? E ela fez o ensaio fotográfico. Então ela fala, no dia tal, do ano tal, eu sofri tudo isso, ele me jogou, ele fez isso, ele me arrastou, tudo. Só que ela esqueceu que no dia seguinte, nos tabloides, nas revistas, apareceu a data do ensaio fotográfico que ela foi fazer, mediante os paparazzis. Então um dia ela sofre violência e no outro dia ela está ótima para fazer ensaio fotográfico sem escoriações. Ah, ele quebrou meu nariz. Nada é condizente, gente. Por quê? Vamos lá agora, Adriana, falar a questão da mentira. Como é que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro ele reserva as nossas vivências, as nossas histórias, as nossas conclusões sobre ela, os nossos sentimentos pelo ocorrido. Quem inventa uma mentira, o cérebro, como não vivenciou todos os fatos, ele fragmenta a mentira. Ele não sentiu, ele não distribuiu pelas áreas, porque aquilo não ocorreu. Então, ele não memoriza. No entanto, quando tem investigação policial e eles vão interrogar, eles têm algumas manobras, quando percebem que o discurso é mentiroso, de perguntar coisas assim fragmentadas, justamente porque o cérebro não vai dar conta de responder e aí eles pegam. Ela relata que foi espancada, teve o nariz quebrado, dá uma data, daí mostra em uma foto de paparazzis, ela saindo de um lugar sem nenhum hematoma. E eu achei também, tem uma diferença muito grande da defesa da Amber e da defesa do Johnny Depp. A defesa do Johnny Depp é 10. O discurso da assistente do advogado foi bárbaro. O advogado é empenhado, ele acredita no Johnny Depp. E ele está trabalhando e pegando tudo isso. A defesa dela colocam áudios e vídeos que a compromete. Eu achei tão... Que palavra eu poderia me recorrer? Poderia recorrer a qual palavra? Eu achei... Não é mequetrefe, não vamos chegar tanto. Mas eu achei, talvez, uma falta de experiência e de ingenuidade muito grande da defesa dela. Coisas que eles colocam para acusar Johnny Depp, aparecem coisas que comprometem Amber. Isso está muito evidente. Aí teve um outro episódio que ela falou que ela foi espancada até perder a consciência, e no outro dia ela estava em uma entrevista com James Gordon na TV, sem ferimentos. Essa defesa dela não cruza esses dados, gente. Fica o pessoal de fora nas redes sociais mostrando esses comparativos. Ela falou que escondeu tudo com maquiagem, que era uma maquiagem X,
que escondiam hematomas da marca tal, só que na época a indústria de cosméticos falou que naquela época eles ainda não tinham lançado essa maquiagem. Olha as falhas que estão cometendo. Naquela época, né, não tinha ainda lançado esse produto. E aí, como eles são da estética, eles falaram que as marcas que ela tinha pareciam muito marcas de quem tinha feito Botox. E aí, o que ela mostra? Aí ela tenta acusar. Fora os áudios que a comprometem e mostram que ele está tendo um maior controle das emoções, ela mostra a foto deles dormindo pela casa. Lógico, ele é adicto de se drogar, ou de jogar uma garrafa, ou de jogar um copo, ou de bater uma porta de armário, chutar uma porta, mas nunca uma violência contra ela. Aquela coisa, gente, de bêbado. Que mais? Ela mostra uma foto com a evidência que é mentira. Ai, gente. Que ingenuidade. Eu acho que é isso. Que ingenuidade de quem está defendendo. Ela mostra, ele quebrou a cama. Aí mostra a foto. Não, tem uma lasca da cama. Só que tem um canivete em cima da cama. Que talvez a lasca tenha sido feito por ele e ela esqueceu em cima. E as pessoas dão risada. As pessoas não acreditam. Outra coisa que vocês vão reparar assistindo, né, ao tribunal, assistindo todo esse julgamento, que é muito comum do narcisista, até mais do sociopata. Ela espelha as roupas dele. Ele chega com um terno preto, ela está com um terno preto. Terno. Ele chega com um terno cinza e a camisa azul, ela está com um terno cinza e a camisa azul. Olá, Mila, 36, loira, bem-vinda. Comecem a reparar, parece que ela espera ele sair ou ver a roupa dele e ela rapidamente coloca uma coisa, porque isso incomoda a presa. É o espelhamento que, quando eu for fazer a live com a Adriana Lira, nós vamos mostrar para vocês tudo como isso está acontecendo. Vamos lá. Mostra, né, então, um filme dele bravo, batendo portas, né? Ela filmou e no final da filmagem, quando ela pega o celular, ela mostra uma cara de satisfação, com um leve sorrisinho de sarcasmo. E quando nós estamos falando isso, gente, é para que todo mundo fique atento e fique acompanhando. Isso daqui não é uma torcida para homem ou mulher. Porque nós sabemos de relacionamentos, de casais homossexuais que também sofrem esse tipo de coisa. Isso aqui não é questão de gênero. Violência não é questão de gênero. Caráter não é uma questão de gênero. Transtorno mental não é uma questão de gênero. Então eu não posso ficar aqui defendendo a revelia, a questão da violência contra a mulher, quando todas essas evidências, né, ficam mostrando que elas são voláteis, elas são fragmentadas, elas não são consistentes, quando você percebe que do outro lado não é assim. Quem merece assistência à violência doméstica é aquele que é agredido, não importa o gênero, a orientação sexual. E aí, como que a gente vê o Johnny tanto nos seus relacionamentos anteriores, como nas falas que ele tem com os vídeos gravados, tanto dele quanto dela, e também a posição dele dentro do julgamento. O Johnny ele tem um comportamento mais embotado.
uma lentidão de raciocínio, já esperado pelo abuso, né, de substâncias. Ele tem um ombro arqueado, uma posição mais de olhar de baixo para cima. Ele tem uma posição de vítima que é diferente da posição dela, que se bobear, ela não pisca. Ele tem aí um quadro também depressivo, quer dizer, ainda não foi feita uma análise do quadro dele, mas a gente sabe que abuso de substâncias é automedicação para pessoas que têm vários tipos de transtorno, não foram tratadas, não foram reconhecidas, e ao invés de talvez tomarem medicamentos controlados e ser acompanhados por terapia e pela medicina, recorrem às drogas para aliviar a tensão, para todas as desculpas que ele tem de um desconforto interno. Boa noite, Rafael. O discurso dele é sempre linear, gente. É linear. Ele se mantém calmo, ele escuta bem. Se ele não entende a pergunta, ele pede para perguntar de novo. As respostas dele são curtas, mas ele é assim, a gente percebe até em entrevistas e até nos próprios áudios que ela traz de briga com ele, é um perfil dele. E assim, tudo que ela traz de vídeo, né, mostra ela falando que ela agrediu sim. Ela é o tipo do morde e assopra. Eu sei, eu agredi, mas também você isso, também você não me dá. Então, todo aquele discurso de sentimento de abandono, de carência, de precisar estar sempre em primeiro lugar na vida da pessoa, bem a questão do borderline. E é claro, e aí ela reverte, ela fala que ela faz tudo isso, que é porque ele deixa desconcertado, que ela agride porque ele é culpado. E gravações, gente. Que se eu fosse do corpo de defesa dela, dos advogados, eu acho que eu não teria colocado nenhuma. E nessas gravações, você percebe toda, né, a reversão de culpa, exatamente, Adriana. A reversão de culpa, porque ela sabe que ela é culpada. Ela sabe o que está fazendo, gente. A pessoa que tem desvio de caráter, ela sabe o que está fazendo. Os movimentos dela, igual do Chapolin, são friamente calculados. Tudo é estratégico. E nessas gravações ela chama ele de bebê chorão, marica, frouxo. E diz que, diz para ele se pronunciar. Então, vai lá, se pronuncia. Isso num áudio dela. Vai lá, se pronuncia, fala que você sofre de abuso. Vai lá e fala, desafia, né? Vai lá e diz, você acha que vão acreditar num homem que é mais velho que eu, o dobro da minha idade, e que é bem maior, ou em mim que sou uma jovem de 25 anos com 52 quilos? Olha esse discurso que inapropriado dentro do discurso inicial dela, que ela está falando para ele perdoá-la, e que ela está sentindo falta dela. Ela sabe que ela é uma psicopata, loira. É isso mesmo, ela sabe. Ela sabe. E vem vindo toda essa bola de neve, gente. E as pessoas estão avaliando, as pessoas estão analisando. E o que eu trouxe aqui hoje é exatamente: analise o perfil de um agressor e analise o perfil do agredido, da presa. Nós somos empatas. Qual é a ressonância afetiva? Qual a comunicação que todo semblante e postura dela faz com que você sinta o quê? E olhe a ressonância afetiva ao ver o Johnny Depp falar e a postura dele do agredido.
Então, hoje eu trouxe tudo isso, gostaria que vocês, essa semana, só dia 16 o júri vai voltar, teve um recesso essa semana. Então, talvez vocês possam entrar aí e ver alguns canais muito legais, né, que tem essas informações, que mostram esses comparativos, mostram fotos. Tem um canal que traz todos os áudios. É muito bacana, porque a gente precisa aprender. Quando eu trago essas coisas, gente, eu não trago aqui com uma questão de fofoca, de sensacionalismo. Né? Eu acredito que sempre precisa todo mundo estar muito atento a esse tipo de pessoa. Aqui a loira atrás, e quando o cara bate e depois, bate e depois de um tempo apanha dela, porque ela se vinga. Pois é, tem muitos casos assim. E tem casos que a mulher vai, como ela sabe que ela está apoiada em vários direitos e causas de militância, ela vai até o cara não aguentar mais. Empurrar e fazer e perder a cabeça. E ele sabia disso, por isso que ele se trancava no banheiro. E ela batia na porta. E chamava ele de frouxo. Gente, é impressionante. Então, a gente precisa assistir e analisar. Porque nós, às vezes, temos parentes passando por uma situação dessa e o discurso do outro é tão convincente que você não enxerga quem está sendo agredido. Porque quem está sendo agredido, ele está enfraquecido, ele não tem estratégia. Às vezes, ele não tem nem argumento. Ele foge, ele se recolhe, ele está com medo, ele se sente retalhado, ele está se sentindo vampirizado, ele não tem nem condições, às vezes, de se defender, de se pronunciar. Então, eu achei muito característico isso que está acontecendo. Aí tem pessoas que falam assim, não vou nem citar nomes, como ocorreu no BBB. Não tem que ver a história anterior, que ele é de hoje em diante. Não. Em qualquer anamnese de advogado, de médico, de psicólogo, você precisa saber a história. Se esse comportamento é repetitivo, se é o modus operandi dessa pessoa. Precisamos saber da história sim. Porque uma pessoa com desvio de caráter não muda do dia para a noite. Ela muda por um tempo porque ela vai lucrar com aquilo. Hello! Turminha emocional do BBB. E parece que as pessoas não enxergam. E um dia até vou fazer uma live, porque tem muitas mulheres que gostam de homem mau caráter. Batem palminha. Ele é o fodão. Perigoso isso. Os dois precisam de tratamento e acompanhamento, só que tem um problema, a loira Mila de 36. Você sabia que no transtorno borderline é muito difícil até uma medicação e um tratamento psicoterapêutico para reconstruir esse quadro? Porque veja, se você tem uma depressão, se você tem um transtorno de ansiedade, qualquer tipo de transtorno, TDAH, o que for. Vou trazer uma metáfora. Imagina uma parede com um racho. Que aí a medicina, as medicações, o processo terapêutico, ajuda familiar, escolar, é como se passasse uma massa corrida nessa rachadura, lixasse e pintasse. Entendeu? Então, conseguir instrumentos para poder conseguir e não ter essa sequela. Pessoas borderline não tem uma rachadura na parede, faltam tijolos, tem um buraco. É muito difícil de reconstruir. Fora que não estamos entrando no mérito. Desvio de caráter não tem tratamento e nem medicação. Só se você der um remédio assim, tipo sossega-leão, para ele ficar prostrado no sofá e não abrir a boca para não manipular, ferir ninguém. Então, veja, para desvio de caráter, não tem tratamento, não tem terapeuta, nenhum psiquiatra e psicólogo que atender quando percebem que é. Não tem tratamento, não tem cura e para todo sempre vai ser assim. Nasceu assim, não é por traumas, não.
A pessoa com desvio de caráter, ela nasceu assim, isso é hereditário. E se você pesquisar na família, tem vários. Então, a esposa de quem está com uma pessoa com desvio de caráter, infelizmente, mães de filhos com desvio de caráter. Pessoas que sofrem por mães tóxicas ou pais tóxicos, não tem manobra de comportamento, não tem manobras de relacionamento, não tem cura e para todo sempre vai ser assim. Por isso que Johnny Depp até fez uma manobra boa, afastamento. Ele procurava não ficar com ela, pedir para ela ir embora da Austrália para ele conseguir trabalhar direito, porque é só o afastamento. Ok, gente? Nessa semana, dê uma vasculhada aí no YouTube. Tem coisas muito legais. Coloquem lá. Áudios de Amber, vídeos de Amber, pronunciamento de Amber. Vejam postura, analisem tudo. Na semana que vem, nós vamos voltar a falar nisso. Tá bom, meus queridos? Um beijo a todos e muito obrigada por estar aqui, até pelo contratempo, eu tive que mudar o tema da live, mas todos nós temos problemas, temos ressonância afetiva, nos colocamos no lugar do outro e damos um jeitinho, tá bom? Beijo a todos, tchau, tchau, gente.